Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras profissionais no Brasil. Para você que não me conhece, o meu nome é Manuel Pacheco, eu vou ser o host, eu vou ser o apresentador desse programa, como sou em todos os outros. E antes da gente apresentar a nossa convidada, aqueles velhos recados de sempre. Você que quer indicar o próximo convidado do podcast Bússola Profissional, eu vou pedir para você mandar uma mensagem lá para o nosso Instagram, @podcastbússolap. A gente também tá no TikTok, então @podcastbússolap é o nosso mesmo username, tá? Além disso, eu vou pedir para você também se inscrever no canal e você deixar o teu comentário ao final desse programa e automaticamente buscar novos profissionais para a gente trazer aqui para o programa. A meta que a gente tem até o final do ano é de chegarmos a 10 cidades diferentes, levando o podcast e conversando com profissionais das mais diversas áreas. E para isso eu vou pedir a tua ajuda. Então você pode mandar uma mensagem ou no TikTok, ou no YouTube, ou também no Instagram, para poder ajudar a gente. Se tudo der certo, você pode estar indicando o próximo convidado do podcast Bússola Profissional. E o segundo recado é você que é profissional da área da saúde, que é advogado, que é empresário e está querendo entrar no mercado digital e ainda não sabe como, não tem uma pessoa para te ajudar, para te assessorar. Eu vou pedir para você entrar em contato pelo Instagram Manuel Pacheco N, que é o meu Instagram pessoal. Lá eu consigo te ajudar, consigo te dar um direcionamento para que você não comece gastando rios de dinheiro sem ter nenhuma forma de começar da forma certa. Uma forma de começar da forma certa. Mas é isso. Agora vamos para a nossa convidada. A gente vai conversar com a médica oncologista, a doutora Ana Galdino. Como é que você está, doutora Ana? Tudo bem? Oi, Manuel, obrigada pelo convite, eu tô muito bem. Nós nunca trouxemos nenhum profissional da tua especialidade, então vai ser um papo que eu vou aprender muito aqui também, e a gente já trouxe algumas especialidades, a gente trouxe aqui uma dermatologista oncológica, a gente trouxe um cirurgião de cabeça e pescoço, mas uma oncologista clínica a gente nunca trouxe. E aí eu quero saber um pouquinho mais de você, se apresenta para a nossa audiência, que a gente vai conhecer um pouquinho da tua trajetória ao longo do programa. Joia. Manuel, então mais uma vez, obrigada pelo convite. Como você me apresentou, meu nome é Ana Cláudia, eu sou natural de Florianópolis. Eu nasci aqui, estudei, fiz todo o meu colegial aqui no Colégio Imaculada, onde eu aprendi valores muito firmes que eu levo até hoje para minha carreira pessoal e profissional. Depois eu fiz a minha formação em medicina aqui também em Florianópolis. Fiz a residência de clínica médica em Blumenau, no Hospital Santa Isabel, e depois eu fiz a residência de oncologia clínica em São Paulo, no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Depois eu passei por estágios observacionais, que compreenderam mais ou menos quase 6 meses, que eu fiquei dedicada somente a áreas que eu atuo atualmente, que é em câncer de pulmão, câncer de cabeça e pescoço, câncer de mama e tumores de pele e melanoma. Esses todos os estágios fora do país. Depois eu voltei para Florianópolis e comecei toda a minha trajetória profissional aqui. E aqui estamos. E aqui estamos. E eu acho interessante já começar esse papo perguntando o seguinte: dentro da medicina existem diversas especialidades. Por que a oncologia? Por que foi a escolhida? Olha, a oncologia, eu diria que até atualmente ela ainda acaba vocacionando os estudantes, os residentes, principalmente por uma questão passional. Existe ainda algo interno de você se sentir muito feliz de estar assistindo os cuidados de uma pessoa que passa pelo tratamento do câncer. Que não é fácil. Que é desafiador, bastante desafiador, como várias outras enfermidades. Mas depois que eu entrei na residência de clínica médica, eu tinha uma vontade muito grande de me dedicar a uma especialidade médica que se dedicasse a praticamente todos os órgãos e sistemas das pessoas. Então, o momento que eu fiquei muito indecisa entre fazer medicina intensiva, que são aqueles médicos que ficam na UTI, em fazer endocrinologia, que embora seja uma especialidade mais dedicada a doenças hormonais, você acaba manejando vários órgãos e sistemas dos pacientes, e também a oncologia, que foi durante aí um dos meus estágios ali, durante a residência de clínica médica, que eu tive um contato muito profundo também com essa parte clínica. Eram pacientes muito complexos, que precisavam de várias abordagens, precisava ter um manejo da endócrino, da medicina intensiva, da cardiologia, da nefro. Então, é um paciente que acaba envolvendo todos os órgãos e sistemas. Então, o que me levou para a oncologia foram esses dois lados, um pouco pessoal, espiritual, vocacional, mas muito também a parte técnica eu vi que se encaixava exatamente com o que eu procurava naquele momento. Mas você acha que na oncologia a motivação passional do médico ela é algo ruim?
De forma alguma, acho que é algo que acaba trazendo muito, quando a gente envolve a emoção a tudo que a gente faz no dia a dia, ela tem muito mais dedicação, né, existe um fortalecimento de memória, né, de criatividade, então eu acho que esse interesse, pessoal, emocional, ele é muito válido, que é o que a gente acaba sempre tentando trazer isso na educação dos filhos Sim. eventualmente, né. Claro que a gente tem que guiá-los, orientá-los, né, muitas vezes aquilo que: "Ah, eu quero, ser um astronauta", não que não deva ser um astronauta, mas, ver se ela vai conseguir trilhar aquele caminho sem grandes frustrações, né, ou pelo menos apoiá-lo dentro da vontade pessoal da enfim, eu trouxe o exemplo, né, Sim, da sim. educação, materno, com os filhos, mas eu acho que a questão emocional, passional, como você mencionou, eu acho que ela é muito louvável e acaba ajudando, acaba convergindo com o interesse de você ser um bom profissional. É, você já explicou um pouquinho sobre isso, mas eu acho interessante a gente não só reafirmar, mas a gente também deixar separada essa explicação de acordo com a pergunta. O que faz um médico oncologista na prática? Ótimo. O médico oncologista, ele praticamente é o coordenador do cuidado de um paciente com câncer. É ele que vai fazer toda a interlocução, todo o cuidado com as outras especialidades médicas. Então, eventualmente, é o oncologista que vai conectar com o radio-oncologista, com o cirurgião das diversas áreas, né? Mastologista, se a gente está falando de câncer de mama, cirurgião de cabeça e pescoço, se a gente está falando de algum tumor na região de cabeça e pescoço, e assim por diante, a conexão com os radiologistas, que são os médicos que acabam sempre avaliando os exames de imagem desses pacientes, que muitas vezes também são extremamente complexos. Então, o oncologista é a pessoa que vai juntar todas essas informações e vai coordenar o cuidado dos É o pacientes. maestro. É o É o maestro da maestro orquestra. dessa orquestra, sem sombra de dúvida. É o médico que vai acompanhar o paciente durante toda a jornada dele. Então, muitas vezes, ele pode até ter uma conexão profunda com o cirurgião no momento da cirurgia, e o cirurgião vive aquele processo, mas como são pacientes que você vai acompanhar por muitos anos, à medida que esse tempo vai passando, o cirurgião vai saindo ali daquele protagonismo, e sempre o oncologista vai estar ali apoiando e fazendo a conexão com outros médicos, médicos especialistas em dor, né, médicos, paliativistas, se for o caso, né, enfim, conectando com essas outras áreas. Não, perfeito. E aí eu acho até interessante saber, porque como a gente nunca trouxe uma médica oncologista aqui, quais são os casos que mais chegam para você no teu consultório? Hoje, Manuel, os casos eles são muito focados para as minhas áreas de atuação. Então, desde que eu comecei a atuar como profissional, no início de 2020, eu depois que eu terminei, né, esses estágios que eu mencionei para você anteriormente, eu sempre me dediquei somente à oncologia, torácica, câncer de pulmão, câncer de cabeça e pescoço, câncer de mama e câncer de pele e melanoma. Então só dentro da minha prática são somente esses. E aí essa distribuição no meu consultório está muito relacionada com a epidemiologia nacional e mundial. Então câncer de mama é um dos cânceres mais prevalentes, então ele preenche aí uma boa parte dos pacientes que eu assisto, né, ao longo dos dias, seguido por câncer de pulmão e câncer de cabeça e pescoço, e com uma frequência um pouco menor, os cânceres de pele e melanoma. E diante dessa tua explicação, né, você falou também dos estágios que você fez. Essa tua experiência internacional, você acredita que ela tenha dado uma bagagem para você, talvez até uma vantagem competitiva no mercado de trabalho hoje em Florianópolis, que você reside? Olha, eu acho que a experiência fora, externa, eu acho que ela te dá uma maturidade profissional. Mas toda a parte técnica vai vir do quanto que você se dedica no seu estudo diário, final de semana, E a né? prática também, E né? a prática também. Então, assim, o quão bom médico você vai ser o quanto que você está estudando, e isso não envolve foto no Instagram, Seus isso é títulos. seus títulos, isso não envolve viagens para o exterior, mas sem sombra de dúvida, conhecer esses serviços, fora do país, me trouxeram a percepção de que a gente faz uma excelente medicina no Brasil.
quando a gente está falando da medicina suplementar, certo? Não a medicina de saúde pública. Não que essa não seja boa, mas como existe uma questão de dificuldade de acesso por recursos financeiros, então existe uma limitação. Claro que existem excelentes profissionais na saúde privada. A questão são os recursos mesmo. Isso. E aqui eu estou falando, óbvio, do nicho que eu estou mergulhada, que é a oncologia. Então, eventualmente, outras especialidades médicas pode circular muito bem. Mas a oncologia na saúde suplementar, ela é uma medicina de ponta. A gente tem acesso a praticamente tudo que a gente tem, todos os principais Lugares do do mundo. mundo. E eu diria que com uma pitada latina ainda mais interessante, né? O brasileiro ele é uma pessoa Mais empática, mais relacional. isso, acolhedora, né? Então, tem um entendimento, assim, profundo ali do caso do paciente no sentido familiar, Não é só mais um emocional. número, é uma pessoa ali que tem uma Isso, família por trás, né? isso. Eu acho também interessante te perguntar o seguinte, né? A gente falou sobre empatia e sobre toda essa questão relacional. O que todo mundo vê, e eu não sei se, como você mesma disse, eu estou mergulhada no meu mundo. No meu mundo, né, do que eu observo em volta, quando se fala em câncer, uma sentença de morte, praticamente. A pessoa fala assim, meu Deus, ela tá com câncer, ela vai falecer, ela vai ter problemas seríssimos, a nossa vida vai mudar. Você acha que isso é um estigma exagerado? Ou você acha que, de fato, essa preocupação ela é muito válida por conta dessa sentença no imaginário das pessoas de que o câncer é algo desesperador? Ainda é uma percepção muito grande, não só das pessoas que chegam com o diagnóstico, que não são da área médica ou da saúde, mas também de muitos médicos de acreditarem que um paciente que faz o diagnóstico de câncer, especialmente numa fase metastática, que é a fase avançada, que é uma sentença de morte. E, na verdade, a medicina, especialmente a oncologia, ela mudou radicalmente nas últimas 2 décadas, mas assim, radicalmente mesmo. Então, eu entendo da onde vem essa percepção das pessoas, porque vem de experiências antigas, né, de pessoas que eventualmente tiveram desfechos bastante desfavoráveis, de histórias que chamaram a atenção, mas essa não é a realidade atual. Então, hoje a gente tem casos. Quando a gente fala de diagnóstico precoce, a gente está falando de mais de 90%, muitas vezes mais de 95% de pacientes absolutamente curados. Caramba. Então é um número muito alto. Claro que quando a gente fala de um estágio, né, mais avançado, isso pode mudar um pouco, mas por isso que essas campanhas, né, das sociedades médicas, né, da sociedade de oncologia, de rastreamento, mamografia, outubro rosa, novembro azul, setembro verde, todas as cores do arco-íris aí de janeiro a janeiro, elas vêm para poder conscientizar as pessoas que essas chamadas elas não são coisa que o médico está procurando o doente para tratar, é porque isso realmente impacta na cura dessas pessoas. Na Então, investigação precoce é a melhor isso, forma de tratar hoje. sem sombra de dúvida. Eu acho também interessante a gente falar sobre essa parte que você citou, que automaticamente ela traz para a pessoa uma segurança maior de, né, poxa, a gente vai fazer essa prevenção, a gente vai conseguir, de certa forma, fazer exames, procurar médicos, e aí você citou também o fato de isso ficar à mostra, talvez, para a população, de que é o médico tentando vender tratamento, o médico tentando vender consulta. Nos últimos anos, de maneira geral, se a gente pudesse colocar, essas foram as principais ações que foram feitas para o tratamento do câncer, de maneira geral? De detecção precoce? Detecção precoce. Não somente, a gente evoluiu em todas as esferas, não só em detecção precoce, a gente melhorou muito, então os aparelhos de diagnóstico melhoraram bastante também, mas também os tratamentos melhoraram muito. Isso porque o conhecimento da biologia do câncer, ela também mudou bastante. Então, aproximadamente 30, 40 anos atrás, a gente
falava de câncer para falar de uma única doença. E hoje quando a gente fala o termo câncer para falar de diversas doenças completamente diferentes, que têm biologias diferentes e que têm tratamentos completamente distintos. Esse é o motivo pelo qual eu me especializei, e essa é a tendência na maior parte, né, de todo mundo, de você focar em determinadas áreas de grupos tumorais. Porque quando a gente fala, por exemplo, de câncer de mama, a gente fala de cânceres muito diferentes entre si. E o tratamento de um não funciona absolutamente nada para o outro câncer de mama. Então, veja que são doenças diferentes, biologias diferentes e, com isso, tratamentos diferentes. Quando a gente passou a entender que o câncer não era uma doença única, ela até compartilhava umas características core de proliferação celular, que elas são similares entre todas elas. Mas o que faz essa proliferação celular eventualmente acontecer, para cada subtipo, ele é diferente. E aí, quando você sabe disso, o tratamento também é diferente. E mais assertivo. E mais assertivo. Então, por isso que o tratamento ele mudou muito nos últimos 20 anos. Então, eu diria que a maior revolução do tratamento, né, O tratamento. da experiência, né, do diagnóstico do câncer, tá sim no diagnóstico precoce, mas Também na forma de tratar. isso. Pra você ver, a gente já hoje tem 65 episódios postados lá no programa. Esse episódio com o Dr. Adriano, mastologista, foi o episódio 13, que eu queria citar. E ele me deu um exemplo muito bacana com base no câncer de mama, que ele falou o seguinte: antes, para poder, né, de certa forma, tratar o câncer e a gente fazer a cirurgia, era como se fosse uma bala de canhão. E agora a gente vai cada vez tornando os procedimentos minimamente invasivos para diminuir o estrago. Então, dentro da tua explicação, eu acho que casa bem, né? A evolução também vai sendo mais assertiva para que não tenha que se fazer um grande estrago num caso de um câncer de mama, que eu acredito que deva chegar muito para você, né? Sim, com certeza. É individualizar cada vez mais os casos, né? Não fazer uma ruptura muito grande, você vê, não, para esse ponto, eventualmente, só esse caminho é o suficiente. E eu acho legal também a gente falar sobre questão de estilo de vida, Uhum. porque o que se fala muito como prevenção de câncer também, além de você fazer consultas, de você estar monitorando, de você fazer esse acompanhamento mais de perto, são os hábitos que você tem no dia a dia, né? E eu acredito que essa deve ser uma das recomendações principais que você deu no teu consultório. Sim. Hoje, de fato, a mudança no estilo de vida é também uma das coisas que você mais consegue impactar na prevenção do próprio câncer. Então, esses diagnósticos precoces que a gente falou dos exames, ele servem justamente para quando diagnosticar, eu diagnosticar numa fase muito inicial. E aí, com isso, permitir a cura. Mas o que vai prevenir o surgimento não são os exames, por óbvio, né? O estilo de vida que você tem. Então, é não fumar, é fazer atividade física, é se alimentar bem, evitar o excesso de gordura, né? Fritura, hambúrguer, batata frita, Aí ficou o difícil. excesso de açúcar, exato, exato. Então, essas não é nenhuma mágica, né? Não é nenhuma fórmula impressionante, mas funciona, tá? Então, quando você tem um estilo de vida saudável, isso muda muito o desfecho dessas pessoas. Claro que até já encaixando aqui um outro ponto, que a parte hereditária conta para um perfil, uma porcentagem de pessoas, aproximadamente 10%, e isso é importante falar, das pessoas que fazem o diagnóstico de câncer está relacionado com o fator hereditariedade, ou seja, porque aquela linhagem familiar tem uma alteração no seu DNA e isso foi passando para os filhos, aquilo acaba aumentando a chance dessa pessoa desenvolver o câncer. É um fator que contribui e muitas vezes inerente ao estilo de vida que você tem, mas isso é uma minoria, tá? E muitas pessoas acham que, na verdade, o câncer ele está mais relacionado com esse fator hereditariedade. Hoje eu consigo perceber um pouquinho mais nas consultas que as pessoas estão começando a já chegar com essa informação. Ah, eu achava que era porque os familiares tinham, mas eu vi que a minha amiga teve câncer, ela também não tem história familiar e ela me disse que a médica disse para ela que isso é minoria. Então, de fato, isso a questão hereditariedade, ele é
ele é menos frequente na questão do desenvolvimento do câncer. Mas legal, então a gente consegue entender o seguinte, a pessoa ela pode ter uma boa alimentação, né, se cuidar, ela ter um bom estilo de vida, só que pode acabar tendo alguma coisa por conta da hereditariedade. Ou então, uma pessoa não tem hereditariedade, mas fuma, bebe, come açúcar, pode ter esse problema também. Mas e quando a pessoa ela leva o melhor estilo de vida possível e ela não tem essa questão da hereditariedade, ainda assim ela pode ter câncer? Pode. O principal fator de risco para o desenvolvimento de câncer é o envelhecimento, tá? Então, se eu puder deixar essa mensagem como, né, Como principal. o take home message desse podcast, é que envelhecer é fator de risco para câncer, independente do estilo de vida que você tem. Aí, claro, se você dirige em alta velocidade, sem cinto de segurança, É. ao colidir com o veículo, a chance de você se machucar vai ser muito maior do que se você tivesse com cinto de segurança. Então, se você faz um diagnóstico de câncer, mas tem um histórico saudável, toda a questão de prognóstico, né, de efeitos colaterais, tratamento, chances de bons resultados, ele é melhor naquela pessoa que teve um estilo de vida saudável. Então, isso acaba contando a favor. Por isso que as recomendações de rastreamento, de exames, eles são inerentes ao estilo de vida que a pessoa tem. Então, mamografia são para todas as mulheres a partir de 40 anos, independente se ela é obesa, se ela comeu muita fritura, se ela bebe, se ela fuma. Aí, é claro, a gente individualiza dependendo dos fatores de risco, principalmente nos fatores de risco do ponto de vista familiar, né? Então, projetos como esse, como o seu, são muito interessantes para as pessoas terem pequenos conhecimentos, claro, eventualmente não se aprofundar na oncologia, mas ela saber que ela ouviu dizer que se ela tem histórico familiar, talvez 40 anos seja muito tarde. Então, quando ela for ao médico, ou ela procurar um médico, ela perguntar, será que eu não tenho que começar a fazer algum exame de mama antes, porque minha mãe teve câncer? E aí o médico, obviamente, individualizar, né, cada caso. Mas habitualmente, independente do estilo de vida, colonoscopia para acima de 45 anos, mamografia para a partir de 40 anos, o acompanhamento, né, de rastreio para câncer de próstata também é recomendado a partir de 45 a 55 anos nos homens. Que os homens sempre deixam para depois. Que os homens eventualmente acabam deixando para depois. O rastreamento para o câncer de colo de útero, né, com Papa Nicolau a partir dos 25 anos ou a partir do início da atividade sexual. Ainda existe rastreamento para câncer de pulmão para pessoas que têm um histórico de tabagismo, mas as principais diretrizes, as principais sociedades de oncologia têm começado a discutir cada vez mais o rastreamento para o câncer de pulmão, independente do histórico do tabagismo, porque em torno de 35 a 40% das pessoas que hoje fazem um diagnóstico de câncer de pulmão nunca fumaram na vida. Isso a gente vai viver esse processo de mudança, né? Mas para fins didáticos, né? Hoje a gente acaba recomendando para quem já fumou. Enfim, então veja que esses cortes, né? A partir de 40, 50 anos, já é uma dica que é uma idade que o risco do desenvolvimento de câncer começa a aumentar. Então, por isso que a gente recomenda esses exames para fazer, então, um diagnóstico precoce. Perfeito. Mas se você falou sobre câncer de pulmão, eu acho isso muito interessante, porque aqui nesse programa, com uma profissional como você, a gente tem a oportunidade de desmistificar alguns pensamentos do senso comum. E o primeiro deles que você falou sobre o câncer de pulmão, que eu acho interessante a gente colocar, que é o seguinte: as pessoas associam muito o fato de, beleza, a pessoa que ela fuma, ela só vai ter câncer de pulmão. Então ela não associa que ela fumando, tabagismo de maneira geral, possa gerar câncer em outras, né, em outras partes do corpo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque o cigarro ele está associado ao câncer de pulmão no senso comum. Existem outros cânceres que ele pode ter no corpo ao fazer uso do tabagismo?
O cigarro, ele está associado a todos os tipos de câncer, a todos os tipos de cânceres, tá? Então, realmente as pessoas acabam associando ao câncer de pulmão, mas fumar aumenta o risco de desenvolvimento de qualquer tipo de câncer. Além de desenvolver várias outras doenças, né? Como aumenta o risco de trombose, aumenta o risco de infarto, AVC, enfim, várias outras doenças pulmonares. Então, várias outras doenças não oncológicas. Mas, do ponto de vista oncológico, o fumar aumenta o risco de desenvolvimento de qualquer tipo de câncer. O cigarro, ele tem aproximadamente 400 substâncias, delas 70 sabidamente e reconhecidamente carcinogênicas. Então, são substâncias que foram avaliadas e foram documentadas como essa causa câncer. Então, pelo menos 70 delas já estão comprovadas que são associadas com alterações nas células dos epitélios e, com isso, o desenvolvimento de câncer. Então, o cigarro, e a gente não fala só do cigarro habitual de papel, charuto, né, o próprio... Agora o vape, que tá muito em voga, Isso, né? o próprio cigarro eletrônico também, então ali acaba aumentando bastante o... O número de substâncias. Exato. E outro que também teve uma época que estava em voga, que era o... Como é que é o nome? O narguilé, né? Aí, Sim. alguns jornais, eles faziam aquele estudo, né? 30 minutos de narguilé equivalente a 30 cigarros, um vape equivalente a 40 cigarros. Então, cada vez mais as pessoas associam o cigarro, mas essas outras formas do fumo, elas aumentam em muito também, né? São muito mais impactantes. As pessoas ficam horas e horas com aquilo. Sem falar que foi um caso que eu trouxe aqui com a pneumologista que veio no nosso programa, a doutora Luísa Toledo. Ela falou que esses vapes, eles não são regulados e autorizados a serem vendidos no Brasil. Então as pessoas, elas compram de forma ilegal. Você tem visto muito isso acontecer, comprando esses vapes que o pessoal compra na rua, sem nenhuma regulamentação, sem nada do tipo? Olha, vamos colocar que o vape ele surgiu mais ou menos nos últimos 10 anos, tá? Inicialmente, quando ele foi desenvolvido, a ideia inicial era uma das medidas anti-tabaco para ajudar, né, no processo de parar de fumar. Essa foi a argumentação, né? Inicialmente esse era o objetivo, mas que acabou se tornando de uma maneira recreacional muito, né, desacelerada, e acabou tendo um impacto pior do que eventualmente se planejava inicialmente. E o que acontece que o público que acaba utilizando mais cigarros eletrônicos é um público mais jovem. Isso. O público que habitualmente, né, eu acabo conduzindo é um público 50 a mais, tá? Ou Entendi. 40 a mais. Tem pacientes jovens? Tem, mas a maioria é mais ou menos nessa faixa etária. Então, são pessoas que não pegaram a onda do vape. Então, eu tenho pouquíssimos, dá para contar nos dedos, os pacientes que utilizam o vape ou utilizavam até o momento do diagnóstico. É muito comum, no momento do diagnóstico, eles suspenderem o hábito de fumar. A maioria deles acabam parando de fumar, seja cigarro de papel, charuto, cannabis e o próprio cigarro eletrônico. O que acontece é que os cigarros de papel, talvez a pneumologista pudesse ter explicado melhor essa diferença, eles são muito padronizados, então você consegue ter uma categorização do risco dele de uma forma muito mais objetiva do que o próprio cigarro eletrônico, que vários fornecedores acabam utilizando substâncias um pouco diferentes, produtos, manipulações um pouco diferentes, então você não consegue fazer uma correlação tão objetiva. O que se sabe é que o cigarro eletrônico ele tem muito mais nicotina do que um cigarro habitual, então ele é muito mais viciante. O que se sabe é que o calor que é feito ali por aquelas substâncias, ele acaba volatilizando várias outras substâncias ali dentro daquele produto, que acaba trazendo esse prejuízo, essa irritação para o epitélio pulmonar. O que a gente tem identificado mais são doenças respiratórias agudas graves, né, as diversas apresentações, diversas manifestações, e para a gente poder falar com uma associação para câncer, a gente conhecendo a biologia básica da oncologia, a gente sabe que isso vai ter uma relação com o desenvolvimento de câncer, mas você precisa de tempo.
Então, a gente está falando de 10, 15 anos. Então, provavelmente, a gente vai colher os frutos amargos do uso do vape, mais ou menos, eu diria, daqui mais ou menos uma década. Aí a gente vai ver surgir vários diagnósticos de câncer relacionados somente ao uso do cigarro eletrônico. Hoje, pontualmente, a gente acaba vendo mais essas doenças respiratórias muito, muito graves. E você também falou sobre a parte de se observar cada vez mais as pessoas que não fumam, de fazer um diagnóstico precoce em questão de câncer de pulmão. E por que se deve isso? É a qualidade do ar? É fumar? É a pessoa ser um fumante passivo, talvez, ter alguém na família que fume, que isso impacta no pulmão? Por que hoje se tem essa preocupação de que, de certa forma, putz, você pode não fumar, mas observa que você pode ter câncer de pulmão. A gente tem algumas características epidemiológicas, né? Então, hoje a gente vê o retrato. Eu vejo como que é, são mulheres, são jovens, são de origem asiática, e aí a gente agora está começando a aprofundar no que eventualmente trouxe aquele retrato. Ah, Quando a gente avalia isoladamente um fator de risco pontual, muitas vezes você precisa de uma exposição muito prolongada, ou um efeito muito grande, uma exposição muito elevada. Agora, quando a gente tem vários fatores de risco juntos associados, a gente ainda não conseguiu mensurar como que isso eventualmente acaba aumentando o risco. Vou ser mais clara. Então, por exemplo, assim, você falou de poluição ambiental, a gente pode falar do gás radônio, que é um gás que é emitido pelo solo, que isso pode também ter um efeito, a gente já tem essa associação, a gente pode falar do gás de cozinha, do forno a lenha, da exposição de tabagismo passivo, que você já deve ter ouvido falar, que são, né, pessoas que residem, moram, estão próximas, que fumam perto de você. E aí, eventualmente, tudo isso junto agrega um risco pontual. Então, o que a gente sabe é que, eventualmente, esses diagnósticos de cânceres de pulmão em pessoas que nunca fumaram estão no espectro de, principalmente, mulheres mais jovens, em torno de 40 a 50 anos, de descendência asiática, tá? E que não tem nenhum histórico de tabagismo, mas que eventualmente tem algum histórico familiar de câncer, tá? Mas a gente ainda está mergulhando para entender qual que é o principal fator de risco que fez aquele câncer Eu acontecer. só não entendi por que de descendência asiática. Tem algum fator preponderante aí? A população asiática, ela tem algumas diferenças, genéticas, especialmente produção de algumas enzimas, metabolização de alguns produtos, que torna um pouco, a reciclagem do corpo humano um pouco diferente. Então, deixa eu tentar, vou dar um passo atrás, tá? Se a gente falar da onde surge o câncer, tá certo? Desde que a gente nasce até o momento que a gente vai morrer, as nossas células, elas vivem um constante processo de renovação, tá? Isso vale para todas as células do seu corpo. Osso, olho, pele, cabelo, pulmão, coração, todas as células estão vivendo isso. Esse processo ele é muito mais acelerado na infância até a adolescência, né? Porque as crianças vão Da crescendo, escada. exatamente, vão produzindo mais células de osso para poder aumentar a pele e etc, aumentando os órgãos e assim por diante. Depois esse processo de proliferação celular, ele meio que vai entrando num platô. Então a gente não está produzindo mais células, essas células estão meio dormentes. Vai produzindo aos poucos, mas ela vai ficando meio Só estabilizada. fazendo a Só manutenção, né? fazendo a manutenção. E aí, durante todo esse processo, desde a infância até o momento da manutenção, essas células elas vão sofrendo diversas agressões ao longo da vida, né? Então, a gente falou aqui poluição ambiental, radiação ionizante, radiação solar, Vape. vape, né? Então, tudo isso estão ali agredindo, gerando uma reação química ali em volta daquela célula. E aí, a gente tem um mecanismo de reparo que vai ali corrigir aquele erro que se acumulou naquela célula. Eventualmente, quando esse erro não consegue ser corrigido, quando aquela célula termina o ciclo dela, ela termina errada, ela termina formando uma célula incorreta,
que é um câncer. Que eu tô falando de uma maneira bem grosseira, mas é mais ou menos assim, que um câncer surge, tá? Acumulou diversas alterações numa célula que não foi corrigido, e aí ao proliferar uma célula, essa célula foi proliferada errada, não uma célula normal da pele, por exemplo, uma célula incorreta. E essa célula incorreta, ela tem uma característica própria, que é de se proliferar indefinidamente. Ela não tem um freio, ela não tem um momento de dizer: "Para, o Manuel já está adulto, não precisa mais", ela não tem mais esse contrabalanço, ela só vai crescendo, ela só vai se proliferando. É o que a gente chama de uma linhagem germinativa, tá, das células embrionárias, células tronco. É a mesma, ela carrega essa característica. E o que acontece é que a população, agora voltando, fazendo um recorte, a população asiática, ela tem produção de enzimas, aí do corpo humano um pouco diferente da população ocidental. E algumas dessas enzimas, elas não são não estão muito presentes, na população asiática e acaba tendo uma dificuldade de corrigir esse acúmulo de alterações nas células, diferente da população ocidental que corrige com mais frequência, tá? Então, mais ou menos por esse motivo, por uma questão intrínseca do genoma da população asiática, diferente da população ocidental, esses erros, eles, ao se acumularem, eles são menos corrigidos. E aí, com mais facilidade, essa célula errada acaba Em resumo, surgindo. o descendente da população asiática, ele tem mais chance de Isso. ter câncer do que da população ocidental de maneira geral. Não totalmente, tá, não é essa a mensagem que eu quero deixar, mas Sim, alguns cânceres sim, tá, tá. alguns cânceres são mais frequentes na população asiática, tá. E eu acho também importante a gente falar sobre o seguinte, a gente falou muito sobre o câncer de pulmão inicialmente aqui, mas também eu acho interessante não só a questão da prevenção, mas os sinais de alerta de que ele está evoluindo, que ele está piorando, principalmente para quem está assistindo. Então, quais são os sinais que o corpo dá quando aquele organismo está desenvolvendo um câncer de pulmão? Você quer falar, do câncer de pulmão, certo. Eu diria que a mensagem também, a segunda mensagem, como saber se eu estou com câncer, É né. basicamente isso. Eu diria que assim, ó, a mensagem que fica é: o nosso corpo ele é dinâmico, a gente é um ser vivo, então a gente reage ao se um dia a gente comeu demais, se um dia a gente dormiu mal, se a gente está ansioso por uma prova, e aí às vezes sente o coração palpitar demais, né, então enfim, várias coisas fazem o nosso corpo reagir a essas sensações. Agora tudo aquilo que vem e permanece, não passa, né, persistiu por mais de 2 semanas, senti um caroço, faz 2 semanas, não tá passando, não tá melhorando, procura um médico, tá. Então tudo aquilo que vem, aquilo que vai e passa, eu sempre digo, o câncer ele é uma entidade que é decidida, tá, seguro de si. Não existe câncer que volta atrás. Quando ele começou, ele só cresce, ele só aumenta. Alguns crescem mais devagar, outros crescem mais rápido, mas ele só cresce. Então aquilo que apareceu e foi embora, provavelmente não é câncer e não é nenhuma doença mais grave, tá. Agora, aquilo que vem e permanece, não vai embora, eventualmente aumenta, surge do outro lado, aumenta mais um pouco, surgem outros sintomas, você tem que procurar. O câncer de pulmão, especificamente, ele é um pouco melindroso, porque muitas vezes a gente vai perceber uma alteração em momentos em que o câncer já está mais avançado, porque os nossos pulmões são órgãos, né, grandes, conseguem compensar aquele crescimento do nódulo pulmonar, e aí, eventualmente, a gente só vai perceber quando essa massa está maior, está comprimindo algumas, né, vias respiratórias importantes, então você tem falta de ar, tosse, tosse com sangue e assim por diante. Então, do ponto de vista de câncer de pulmão, é ter um estilo de vida saudável, principalmente não fumar, passar muito longe do cigarro. Se você é uma pessoa que já teve o histórico de tabagismo, conversar com o médico se ele é candidato a fazer esses exames de rastreamento, isso é muito importante, entendendo que há uma tendência de a gente ampliar isso praticamente para todas as pessoas, mas isso ainda não é consensual em nenhum lugar do mundo. Mas para você já ter essa inclinação, se tem algum critério a mais que, eventualmente, seu médico vai entender que talvez você vale a pena seguir para um protocolo de rastreamento. E eu acho interessante até te perguntar também, por exemplo, aquela pessoa que ela fumou,
e ela parou. Então ela já tá, por exemplo, 10, 15, 20 anos sem fumar. Ela consegue diminuir o risco de câncer por esse tempo sem fazer uso do tabaco? Sim, a cada dia sem fumar já é um benefício que agrega para a saúde da pessoa. Imagina que o cigarro, a fumaça do cigarro, ele é uma inflamação constante. É como se eu tivesse pegando eh, um fogo e acendendo na sua pele o tempo todo. E eu não paro de acender. Então, cada momento que eu deixo de acender esse fogo na sua pele, ela vai cicatrizando, ela vai regenerando, ela vai se readaptando, e à medida que os anos passam, 5, 10, 20 anos, aquela sua pele queimada, ela vai, ficando boazinha, vai até voltando eventualmente para um aspecto de pele normal. Então, sem sombra de dúvida, cada dia sem fumar é um benefício para a saúde das pessoas. A gente saindo um pouquinho dessa parte de câncer de pulmão, né? Eu acho interessante das outras áreas que você falou que você atende também, cabeça e pescoço. Quais são, de certa forma, as prevenções além do estilo de vida? Porque a gente tem associado o principal vilão do pulmão, cigarro. Existe o principal vilão da parte da cabeça e pescoço? Os Aí você prin fala o cigarro também. Isso, exatamente. Os principais vilões dos cânceres de cabeça e pescoço são sim o cigarro e a bebida alcoólica. Ah, bebida alcoólica também? Isso, ele está relacionado com o tempo e disposição e com a quantidade de consumo. E também, o outro protagonista dos cânceres de cabeça e pescoço, mais especificamente na região de orofaringe, que é onde ficam as amígdalas e a úvula, que é o sininho, ela é muito relacionada com o vírus, a exposição do vírus HPV. Hum. Então, a gente, tem a vacina disponível, né, para as crianças entre 10 a 14 anos. Essa é uma vacina que o Ministério da Saúde adotou, se eu não me engano, por volta dos anos 2012, 2014. A ideia é que a gente consiga contemplar a vacinação em pessoas que ainda não iniciaram a atividade sexual, então por isso essa margem de 10 a 14 anos, mas as pessoas que já iniciaram atividade sexual ou que têm mais dessa idade, elas podem sim, fazer a vacina contra o HPV, porque vai prevenir aí as formas, né, a manifestação de câncer, relacionadas ao vírus, principalmente o câncer de colo de útero na mulher, câncer de vulva, vagina e pênis no homem e câncer de, orofaringe tanto em homem quanto mulher. É interessante até como conscientização, né? O HPV, de certa forma, ele só pode ser pego de forma sexualmente transmissível? Olha só, existem muitos, sorotipos. Sorotipos são vários tipos de vírus HPV, tá? Mais de 90, tipos de HPV. Mais de 90? Isso. A Caramba. gente sabe que 2 a 4, principalmente 2, são os mais, atribuídos ao desenvolvimento, para o câncer, tá certo? Esses 2 subtipos, eles conseguem corromper proteínas que fazem aquilo que eu falei anteriormente de, equilibrar, dizer para a célula que você não precisa proliferar mais, o Manuel já é uma pessoa adulta, ele já está com as amígdalas formadas, não precisa mais proliferar. E aí esses 2 sorotipos conseguem tirar esse freio, e aí essa célula começa a se proliferar indefinidamente, tá. Então é isso que esses 2 sorotipos de HPV eles fazem, por isso que eles estão relacionados com uma maior chance de desenvolvimento de câncer. O vírus do HPV ele é um vírus de contato, então um simples contato transmite o HPV. Sabe aquela verruga que a gente faz na ponta do dedo, que a avó fala que se você apontar para a lua ou para a estrela, você Essa é vai boa. ter sua avó falava isso? Falava, Então falava. então não aponta para a lua, porque Aponta pra senão levou estrela, né? estrela, não sei se é lua ou estrela, alguma das 2 é, não aponta senão vai dar verruga na ponta do dedo. Aquilo é um vírus HPV. Então, só que ele é um sorotipo que não está associado com o desenvolvimento de câncer. Então, se você encostar numa pessoa que está com uma verruga, você pode pegar. Não necessariamente você vai manifestar a verruga também, você vai manifestar a doença. Então, existe uma diferença entre você, né, se tá colonizado, tá contaminado e manifestar a doença, mas você pode, se contaminar.
Já esses vírus que estão mais, esses sorotipos que estão mais relacionados com o desenvolvimento do câncer, eles são vírus que são mais tradicionalmente passados pelo contato sexual. Então, por isso que a gente opta por fazer a vacinação antes de começar a atividade sexual, porque esses vírus eles estão ali naquelas regiões, tá? Então, mas nada impede de que outros métodos de contato, eventualmente, né, mas muito próximos a essas regiões, você pode também se contaminar. Mas só pra gente entender, um HPV ele pode virar um câncer? Ou automaticamente o HPV é uma doença separada do câncer, até como forma de conscientização? É uma doença separada do câncer, Tá. tá? Então, o vírus HPV, ele é um vírus e existem 2 subtipos do vírus HPV, que eles podem causar o câncer. Não é que ele é o câncer, ele pode causar um câncer. Ah, esses vírus eles são então, contemplados na vacinação, né, então você tenta prevenir, que você tenha, a manifestação da doença quando você está vacinado por ele, então você gera um anticorpo e ao ter contato com o vírus, esse anticorpo imediatamente já elimina o vírus, então aí você não tem o risco de desenvolver o câncer. O importante falar que esse é um vírus de transmissão de contato direto. Então, por exemplo, assim, se você você não vai pegar o vírus se você utilizar uma toalha de uma pessoa que tem, utilizar um copo, né, ter esse contato de fomites que a gente chama, né, de Senão todos superfícies. teriam também, né, seria a Isso, forma mais é um fácil de contato proliferar. direto. Mas Uhum. essa é até uma dúvida bastante interessante, porque existem alguns vírus, Manuel, que eles permanecem ainda vivos, mesmo fora do corpo humano. Então, o vírus HIV, ele pode ficar até 24 horas vivo numa superfície, então se eu tiver algum corte na minha mão e eu passar, eu posso me contaminar. O vírus da hepatite B e C, por exemplo, eles podem ficar quase até 7 dias vivos, em superfícies. Por isso que se recomenda, né, que as mulheres quando vão na manicure, eventualmente levem os seus materiais, porque se aquele material não for devidamente esterilizado e tiver contaminado, Ela pode pegar a doença. se a manicure tirar um bife da cutícula dela, tá? Se tirar um pedacinho, uma lasquinha. Já o HPV não. O HPV ele não é você não se contamina com as superfícies, ele precisa de um contato absolutamente direto, tá? Então, de eu encostar na pessoa que tá, né, por isso da transmissão sexual e esse tipo de coisa. Perfeito. E assim como a gente seguiu o padrão de entender mais sobre a questão do câncer no pulmão, nessa região da cabeça e pescoço, como é que a pessoa ela pode identificar que tem alguma coisa errada ali? Putz, alguma coisa tá fora do lugar. São caroços? É uma deformidade? Então, só para contextualizar, que a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, todos os cânceres que surgem nessa região de cabeça e pescoço, excetuando o cérebro, tá? Parênquima encefálico, que é uma outra entidade de doença, outra biologia, outro comportamento. E a gente fala câncer de cabeça e pescoço porque o comportamento biológico, ele é muito semelhante em qualquer uma dessas estruturas, tá? Aí meio que separam, né? E aí, depois desse pacote, a gente vai repartir em estruturas anatômicas, né? Em topografias anatômicas. Então, a gente fala de cavidade oral quando a gente fala de lábio, gengiva em volta dos dentes, a língua que se move dentro da bochecha, a parte do céu da boca, que é o palato duro, a parte mais dura, tá? Onde tem a superfície óssea. Mais para trás, a gente chama de orofaringe, que é onde estão as amígdalas, a língua que está parada, fixa, que a gente chama base de língua, e a úvula, que é o sininho. Quando a gente desce um pouquinho mais, existe a hipofaringe, que é um local onde concentram 2 estruturas muito interessantes que se chamam valéculas, que é geralmente onde se prende a espinha do peixe. Então, quando você já ouviu falar, foi na valécula que eventualmente parou a espinha do peixe, aquele conhecido que se engasgou. Descendo mais um pouco, a gente tem a laringe, que é onde estão as cordas vocais, tá? A gente acaba repartindo isso porque o tratamento ele acaba sendo personalizado para que você não tenha tantas complicações, não só estéticas ao fazer uma cirurgia, mas também funcionais. Então, imagine você uma pessoa que tem um câncer de laringe,
que se a gente operar, retirar a laringe, ela simplesmente perde a capacidade da fala dela, tá? Então aí a gente acaba personalizando. Diferente de um câncer de lábio, né, um câncer da língua, né, que eu consigo fazer uma cirurgia radical sem trazer eventualmente muitas sequelas. Então, dito isso, conhecendo essas estruturas anatômicas, quais são os sintomas que a gente tem que suspeitar? A mesma que eu falei anteriormente, tudo aquilo que vem e não passa. Então, uma ferida na boca que não passa, faz 2 semanas que não passa, no lábio, no rosto, na orelha. Uma afta na língua que já faz mais de 2, 3 semanas que não passa, tá toda hora sangrando, arde, na gengiva, na bochecha. Um caroço que surgiu também de um lado e não diminui, ele tá ali, ele até não aumentou, mas ele não, já faz 2 semanas que ele não passa. Rouquidão, tá, então começou com rouquidão, uma rouquidão diferente, a voz diferente, que não passa mais de 2 semanas. Ou sintomas de sinusite, otite, que também você já fez antibiótico 1 a 2 semanas e permanece ali frequentemente, são, indícios de que pode ser um câncer aí de cabeça e pescoço incipiente. E só para reforçar também, né, eu já ouvi alguns casos de pessoas que elas pegam, né, um câncer na boca por conta do cigarro também, que impacta Uhum, ali uhum, muito na parte dos lábios, né, as uhum. pessoas Sim. não se atentam tanto. E eu queria entender mais da bebida alcoólica. Por que que a bebida alcoólica ela é um fator que também contribui para que a pessoa consiga, para que a pessoa tenha câncer? De cabeça e pescoço ou De cabeça todos? e pescoço. Porque a bebida alcoólica ela é inflamatória, tá? Então o álcool ele inflama. Então toda vez que você gera uma reação inflamatória local, você acaba gerando ali alterações naquele epitélio, naquelas células, né? Tendo recrutamento de mais fibroblasto, mais células para tentar regenerar aquela inflamação, que eventualmente ela persiste e uma célula acaba, então uma célula do epitélio ali dessa região da mucosa, ela acaba se transformando diante a uma inflamação persistente e duradoura. Por isso que, no que confere ao câncer de cabeça e pescoço, a bebida alcoólica ela está relacionada com o tempo de exposição e a quantidade de consumo. Então, é difícil às vezes a gente eh, categorizar, o quanto que é muito para determinadas pessoas, né, porque algumas pessoas já carregam algum fator intrínseco, como a gente falou. Então a gente falou um pouquinho que a população asiática pode ter uma dificuldade, né, de regeneração de algumas células, então isso é muito comum nos cânceres de nasofaringe para a população asiática. A gente falou a questão hereditariedade, então se a pessoa já tem algum fator hereditário, né, que contribua, poucas dosagens de álcool pode ser um fator de risco importante para aquela pessoa. Mas, a grosso modo, é uma quantidade moderada a alta, quase que diariamente ou mais do que 3 a 4 vezes por semana. Perfeito. E eu acho também interessante a gente falar o seguinte, né, você citou que o câncer de mama é um dos que você mais atende. E eu queria entender se essa ainda é realmente a grande procura, se 95% dos casos são de câncer de mama, ou se existe um equilíbrio ali em questão de procura de câncer de cabeça e pescoço, câncer de pulmão e outras áreas, melanomas que você atende também. Uhum. Existe um pouco de equilíbrio, tá, mas o câncer de mama ele é ainda o mais frequente mesmo. O câncer de mama ele é muito comum, muito frequente nas mulheres, 1 a cada 8 vai fazer o diagnóstico de câncer de mama ao longo da sua vida. Por isso é tão importante que, as mulheres elas estejam cientes disso, né, do conhecimento da própria saúde, para que então possam se cuidar, para que possam entender a importância de fazer esses exames de rastreamento, acompanhamento, com o ginecologista e assim por diante. De certa forma, a gente conhece muito o exame de toque, né, no qual a mulher com os próprios dedos ela vai conseguir identificar alguns caroços e identificar de certa forma alguma alguma coisa que não estava ali. Quais são as outras formas que a mulher ela pode perceber que ela está com câncer de mama? O
o autoexame ele tem o seu valor, mas ele precisa ser contextualizado. Então, ele não substitui os exames de rastreamento, que é a mamografia e ultrassom de mamas, eventualmente, mas ele permite a mulher a conhecer o próprio corpo. Então, o que a gente fala é, a partir dos 40 anos, você tem que fazer esse acompanhamento anual com os exames. Mas, se você perceber alguma alteração nesse intervalo, não espere a rotina para poder procurar o médico. Você fala, ó, percebi uma diferença aqui, senti um caroço, uma nodulação na mama ou na axila, ou eventualmente alterações na própria pele, mamilo, areola, né, que está repuxando, está tendo alguma saída de alguma secreção pelo mamilo, especialmente de coloração mais acinzentada ou até mesmo coloração com aspecto de sangue. Então, percebeu alguma coisa diferente? Ah, mas o exame que eu fiz 6 meses atrás estava normal. Não importa, vai, procura o médico, né? E por isso que é importante você conhecer o próprio corpo. Mas ele não substitui esses exames de rastreamento. Perfeito. Eu acho que de todos esses que ficaram faltando, faltou a gente falar do melanoma. Ele é um câncer que eu acredito que seja o que as pessoas menos falam de maneira geral. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre ele pra gente. O melanoma, ele é um câncer de pele que ele é o menos frequente, tá? Em torno de 5 a 10% dos cânceres é esse subtipo do melanoma. E ele é um câncer que ocorre numa célula específica da pele chamada melanócito. O melanócito, ele é a célula que é responsável pela pigmentação da nossa pele. Então, se tem um tom de pele mais bronzeado, eu tenho um tom de pele um pouco mais branca, outra pessoa tem um tom de pele um pouquinho mais branquinha, isso está relacionado com essa tonalidade que esse melanócito dá. As pessoas que têm um tom de pele negra, elas são mais protegidas da radiação solar, tá? Diferente das pessoas que têm um tom de pele mais branco. Então, a radiação solar para esses melanócitos, ela induz a mutações, como a gente falou anteriormente, induz a mutações mais facilmente do que no melanócito de pele de tom negro. E aí, esse é um câncer que ele tem um maior risco de avançar rapidamente a corrente sanguínea e fazer aquilo que a gente chama de metástases, né? Embolizar tanto pela via linfática e acometer os linfonodos, como também a circulação hematogênica e acometer órgãos como pulmão, cérebro e assim por diante. Então, ele é um câncer que ele tem uma manifestação potencialmente muito agressiva. Por outro lado, a gente pôde conhecer muito sobre a biologia do melanoma e expandir isso para toda a oncologia em relação à imunobiologia. Então, muito do que a gente aprendeu sobre tratamento com imunoterapia, sobre sistema imune e câncer, vem muito relacionado do próprio melanoma. E hoje, apesar de ser uma doença que tem um comportamento agressivo, é um dos cânceres que está no maior taxa de cura, mesmo em estágios avançados, com esse tratamento imunoterapia. Tá? Então, são medicamentos que vão estimular as próprias células imunes do corpo humano a reconhecer aquelas células de câncer do melanoma, eliminá-las e ainda gerar uma memória imunológica impedindo com que esse melanoma venha a se surgir, venha a ocorrer novamente. Tá começando, já destrói logo. Isso. E aí, se a gente, por exemplo, colocar dos cânceres de cabeça e pescoço, dos cânceres de pulmão, a gente falou sobre o álcool e o tabagismo. O principal vilão do câncer de pele, entre aspas, seria o sol, por exemplo? O sol e o fator intrínseco, que é o subtipo de pele mais clara, olhos claros, cabelos ruivos, histórico familiar. Então, o fator hereditário, o fator intrínseco pessoal, ele é um fator de risco bastante importante. E aí usar cada vez protetores com fator mais alto, camisas, Isso. blusas com fator UV também, né? Isso, exatamente. Então, todas as pessoas devem utilizar esses aparatos, né, de proteção,
Hoje a gente tem um apelo estético muito grande para isso, né? Então, isso acaba diminuindo as ruguinhas, né? Então, diminui a desidratação da pele. Então, utilizar o protetor solar não só vai te dar uma aparência estética mais jovial, mas também vai prevenir o desenvolvimento de câncer de pele, tanto do tipo melanoma quanto não melanoma. Se você fosse elencar de todos que aparecem mais no teu consultório, realmente o câncer de mama é o mais frequente. Eu diria que vamos colocar 45%, 50% é o câncer de mama, depois uns 30, 35 é o câncer de pulmão, 20 a 25 o câncer de cabeça e pescoço e 10 a 15, nem sei se somou 100, mas acho que sim, e 10 a 15 Estamos ali com a margem de erro, margem de erro. Isso. E eu acho legal nessa parte também, eu gosto de trazer essa pergunta para todos os profissionais. A gente acaba, de maneira geral, ouvindo muitos mitos. Você, no teu consultório, deve ouvir aqueles mitos, aquelas falas do senso comum todo o tempo. Quais são os maiores mitos que você gostaria de desmistificar sobre a área da oncologia que você ouve todos os dias? Eu acho que o mito que eu mais ouço é que a quimioterapia mata mais do que o próprio câncer. Jesus, existe essa? Essa eu nunca ouvi, não. Essa O eu tratamento mata mais do que o próprio câncer. especificamente a quimioterapia. Tá. A quimioterapia faz mais mal do que o próprio câncer. Isso, eu escuto essa frase no consultório de uma maneira impressionante. As pessoas, elas atribuem muito que a quimioterapia faz muito mal. Mais uma vez, eu posso entender de onde elas trazem isso, né? De histórias que vêm aí de efeitos colaterais muito importantes, de uma época em que a gente não conseguia controlar muito bem os efeitos colaterais, às vezes de histórias mais dramáticas, e eu diria também um pouco da falsa comunicação que hoje a gente tem na internet. Então, muitas pessoas, né, às vezes com o intuito de querer promover uma educação propositiva, acabam trazendo como vilões algumas coisas que não são. A quimioterapia não é uma invenção da indústria farmacêutica para matar as pessoas. É claro que, assim, a humanidade como um todo, durante a evolução, Claro. ela vai tendo muitos aprendizados e erros, né? Mas toda vez que a gente se deparar com uma teoria da conspiração, vamos lembrar que existem muitas pessoas jovens, assim como eu, como você, ou às vezes até mais jovens, que se dedicaram muito A vida inteira, às vezes. estar numa grande, né, universidade, para se dedicar à pesquisa clínica. Então, existe lobby de indústria, existe políticas governamentais, claro que existe. Mas para chegar até lá, antes disso, tem todo um bastidor de pessoas muito sérias, né? Então, assim, é importante a gente ter isso em mente e ter esse equilíbrio, né? E a quimioterapia hoje, o que a gente está aprendendo é aquilo que o doutor Adriano te falou no podcast dele. Antes a gente dava um tiro de canhão. Então, antes sim, a gente prescrevia quimioterapia muito mais do que a gente prescreve hoje. Porque o câncer era uma doença que se conhecia muito pouco a biologia dela e que se comportava de uma maneira muito agressiva. Então, eu preciso frear esse crescimento. Então, a gente prescrevia muito mais. Ao conhecer mais a biologia e ver, puxa, esse aqui quimioterapia não faz nem cócegas, é esse tipo de tratamento que eu tenho que dar. Como, por exemplo, o melanoma que a gente acabou de falar. Ou como, por exemplo, alguns tipos de cânceres de mama, que a quimioterapia não ajuda, é outro tipo de tratamento. Então, a gente acabou individualizando, mas a quimioterapia ela ainda cura doenças como, né, leucemias, né, como outros tipos de cânceres. Então, acho que esse é um mito que as pessoas precisam tirar. Um excelente mito que eu particularmente não conhecia. Geralmente é aquela pessoa que come um prato de feijoada no jantar, não consegue, aí come uma alfacezinha depois e diz assim, que fez putz, mal. a alface tá me fazendo mal, né? Geralmente essa pessoa que faz esse tipo de comentário. Exato. Eu acho interessante, eu nem estava planejando te fazer essa pergunta, mas eu acho que é um ponto que a gente não pode deixar escapar. Hoje, a principal forma de tratamento do câncer, então, é por meio de cirurgia ou quimioterapia? Não. Existem um portfólio. Infinidades. Não vou dizer infinidade, eu posso te falar as categorias, os principais Claro. tratamentos que hoje existem, tá? Em termos de remédios, de medicamentos, hoje a gente fala de quimioterapia,
a gente fala de terapia-alvo, que são medicamentos que vão especificamente num alvo que está relacionado a essa proliferação dessas células de uma maneira Sim. incorreta. Então, é uma medicação que bloqueia esse alvo e, portanto, bloqueia a proliferação. Hoje a gente fala de imunoterapia, então são medicamentos que estimulam o próprio sistema imune a reconhecer as células do câncer, eliminam elas, e então geram uma memória imunológica. E hoje a gente fala de uma outra classe, mas já é um medicamento que já tinha, né, alguns 10 a 15 anos, mas que a gente fala mais atualmente, que é uma está sendo mais explorada hoje na comunidade científica, que é aquilo que a gente chama de anticorpo conjugado à droga. É uma quimioterapia que entrega especificamente dentro da célula tumoral. Então, a quimioterapia tradicional é um medicamento que circula na corrente sanguínea e vai atacando células que se multiplicam muito rápido. Essa classe chamada anticorpo conjugado à droga é uma quimioterapia que está reservada dentro de um pacote. E esse pacote só vai ser aberto quando ela entrar numa Um determinada cavalo de residência. Um Troia. cavalo de Troia, exatamente, exatamente. Mas de certa forma, todos esses tratamentos eles têm que estar associados a uma cirurgia ou não necessariamente? Não necessariamente. A cirurgia, ela tá, só para eu não deixar de falar, Claro, tá, claro, claro. de medicamentos, existem ainda as vacinas contra o câncer, tá bom? Sim, sim. Que aí, quando a gente fala de vacinas contra o câncer, também existe aí um cardápio muito peculiar, mas nada mais é do que você pegar a célula do câncer da pessoa, manipular ela em laboratório, gerar uma imunidade específica contra aquele câncer e devolver na corrente Caramba. sanguínea um anticorpo, né, Personalizado. personalizado para aquela situação. Isso é uma das formas mais clássicas, tá? A cirurgia, ela está muito reservada hoje aos cânceres que a gente considera curáveis ou iniciais, tá? Então, mulher que faz o diagnóstico de câncer de mama inicial, ela pode até fazer algum desses remédios, mas ela certamente vai fazer cirurgia. Câncer de pele, melanoma inicial, ela pode até usar imunoterapia em algum momento, ou não, mas com certeza ela vai fazer cirurgia da pele. Câncer de cabeça e pescoço. Quando a gente está em estruturas que não podem ser operadas, como eu dei o exemplo da laringe, aí a gente substitui a cirurgia pela radioterapia, por vezes combinado com químio ou não, tá? Claro que a gente utiliza essas duas estratégias, cirurgia e rádio, às vezes num cenário metastático, mas ele é extremamente mais individualizado. Existe uma tendência, assim como o doutor Adriano te falou, né, que antes era uma cirurgia grande, agora é uma cirurgia menor. Existe uma tendência de cada vez mais você, eventualmente, às vezes, utilizar remédios e não fazer mais cirurgia, tá? Isso ainda vai demorar alguns anos, não sei se muitos, porque do jeito que a gente está evoluindo tão rápido, veja, a gente voltando para a Lua agora, né? Então, muitas coisas, isso não é só na medicina, em tudo, certo? A gente está numa velocidade de conhecimento muito, muito impressionante, então, mas enfim, hoje a gente fala de cirurgia e radioterapia para tumores localizados e, eventualmente, nos tumores metastáticos, só em casos bem especiais. E eu acho interessante, depois de toda essa explicação, a gente entender. Você já tem alguns anos de carreira e já passou por alguns pacientes, alguns casos complexos. Teve algum caso que mais mexeu com você? Aquele caso que teve, às vezes, uma pegada passional, como a gente falou no início do programa? Olha, Manuel, esse ponto agora é algo que às vezes eu também, pessoas me perguntam, mas você deve se acostumar, né, com alguns desfechos desfavoráveis, casos que não evoluem tão bem. Você nunca se acostuma, isso é uma questão pessoal, né, você nunca se acostuma com a dor alheia, com o sofrimento alheio, né? Então você pode trabalhar com cachorrinhos que são atropelados, mas você nunca vai se acostumar a ver um cachorrinho sendo atropelado. Aquilo vai te machucar se você gosta de cachorro, se você tem um pet em casa. Então, você nunca se acostuma com o sofrimento alheio. Mas a gente vai aprendendo a conviver com aquela situação, né? E aí, por isso,
que o fato de eu ter valores muito próprios me ajuda muito durante essa jornada. Eu acho que um dos casos que mais me marcaram era uma paciente com câncer de mama bastante avançado. Ela tinha 2 filhos muito pequenos, bem pequenininhos, de 10, 12 anos, sempre uma fofura. E ela sempre chegou com, mesmo em momentos assim muito desafiadores do tratamento dela e consequências que ela teve, ela sempre chegou muito serena, muito Calma. muito calma. E ela trouxe uma frase que eu uso para mim quase que diariamente, que é o seguinte: doutora, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de não ter vivido. Eu achei aquilo tão profundo, e ali foi ela que me ensinou que, na verdade, a gente precisa estar presente todos os dias, né? Independente das circunstâncias. E independente das consequências, independente dos diagnósticos. Então, eu acho que esse é um dos casos assim, que eu mais por vezes, sempre acabo lembrando da maneira, do momento, do contexto em que ela me falou essa frase. Muito legal a resposta. Realmente você conseguir levar isso de uma forma tranquila e serena não é fácil, Uhum, principalmente num caso como esse mais avançado que você disse. uhum, Mas tem uma pergunta que eu queria te fazer, assim, que essa pergunta eu tinha separado exatamente para você. Só que acabou surgindo também da gente conversar com um médico hematologista lá no Rio de Janeiro, que é o doutor Ivan. Se estiver assistindo, um abraço, doutor Ivan. Episódio fantástico. E eu acabei fazendo essa pergunta para ele também. Porque eu acredito que na área de vocês dois, isso seja mais comum. E aí eu vou repetir essa pergunta para você. Ao longo da tua carreira, você provavelmente viu pessoas que estavam com câncer e parecia talvez ser algo tranquilo de solucionar, fácil. E acabou piorando. Mas assim também, como já tiveram, pelo menos eu acredito, pessoas que estavam assim, no vale, você tem certeza que aquela pessoa não vai conseguir se curar. E do nada, tudo deu certo e essa pessoa se curou. Tem alguma explicação, você como médica oncologista, para isso? Olha, nós somos, corpo e alma, né, então, e eu não estou falando de religiosidade Sim, aqui. sim, sim. Você é a sua consciência e a sua estrutura física, Claro. né. Então, o que a gente trabalha na medicina ocidental, né, o que eu pratico diariamente, não tem como você dividir as 2 coisas, né, você tem que botar sua consciência aqui e seu corpo físico aqui. Eu particularmente trabalho as 2 coisas, né, juntas, né, mergulhadas uma na outra, muito, muito abraçadas. Mas, claro que a gente se atém, né, ali à medicina, do ponto de vista ciência, né, do ponto de vista, conhecimento Corporal, de maneira geral, isso, da da matéria. matéria, mas a gente vai, desenvolvendo essa sensibilidade com o próprio paciente, e entendendo o quanto que ele entrega também, qual a abertura que ele dá também para a gente ir trabalhando essa questão, Mais eh espiritual. isso. Porque muitas vezes, não adianta você tratar, e aqui como nota pessoal, né, Sim. você tratar uma condição física, se você não Tá corrigiu co aquilo, né, que estava guardado, né, na mente, né, enfim, nas suas experiências prévias, né, na parte então isso é importante e muitas vezes quando você consegue tratar isso muito bem, às vezes a gente vê respostas surpreendentes na matéria como física. você trouxe no caso, né, ela estava com um grau de câncer de mama muito avançado, mas a Isso, cabeça dela estava tranquila, estava serena, ela estava isso, acreditando, né. isso, exatamente. E acaba que a gente não tem explicação para muita coisa, mas a gente sabe que existe alguma coisa. Sim, E aí sim. cada um tem sua religião que acredite, mas essa pergunta eu estava programando porque, de fato, a gente vê, assim, alguns, entre aspas, colocados como milagres, e a Uhum. gente tá gravando esse podcast na sexta-feira santa. É, né, não é que bastante Oportuno. oportuno, A gente vê alguns milagres de muito maneira providencial. geral e em alguns casos você vê uma piora do paciente que aí você, pelo que você tá me falando, pode estar associado mais à cabeça dele, a talvez o lado espiritual, que talvez ele tenha que curar isso para que não tenha essa piora. Mas, doutora Ana,
Tem uma parte aqui do nosso podcast que a gente sempre gosta de... Eu sei que você tá com alguns projetos educacionais vindo por aí. Tem uma parte do nosso podcast que é muito bacana em relação ao direcionamento de carreira. Nosso podcast Bússola Profissional. O objetivo, principalmente, é te colocar como uma bússola profissional de outros futuros médicos oncologistas que estejam assistindo. E tem duas perguntas que elas são hiperconectadas que eu sempre faço. E a primeira delas é o seguinte. A gente tem uma teoria de que todo profissional ele tem uma bússola profissional. Alguém que ele respeita, que ele admira e que muitas das vezes até seguiu determinada carreira por conta desse profissional. Eu queria saber, você tem uma bússola profissional na sua carreira, na sua vida de maneira geral? Eu tenho, essa bússola hoje, né, como oncologista, foi um oncologista que eu fui, conhecer depois ali durante a residência de clínica médica, né, Sim. então depois da faculdade, não é nada que eu trago da infância, mas é um oncologista chamado Dr. Antônio Carlos Buzaide. Ele é um médico oncologista, muito conhecido na área, são pessoas que quem são da área, médicos, né, ou até pessoas que, conhecem algumas personagens públicas que ele tratou, conhecem ele. E esse profissional, além de ser um excelente médico, mesmo um médico oncologista, ele foi o meu mentor durante a minha residência e ele é meu mentor, eu diria, até hoje. Pô, Então, que legal. é uma pessoa que ele não é só um bom oncologista, ele é uma boa pessoa mesmo, sabe. Então ele me ajudou muito na minha carreira profissional, com orientações, né, com direcionamentos, enfim, tudo que você pode imaginar, ele me apoiou durante a minha carreira profissional. E eu procuro ser uma pessoa, eu me espelho muito nele, eu tenho ele muito como referência, sempre falo isso para ele: "Doutor Buzaide, eu espero um dia poder agradecer à altura o tanto que você faz, enfim, por mim e por várias outras pessoas". Então, enfim, já tive a oportunidade de falar várias vezes, de poder reconhecer a Mas minha agora uma gratidão. homenagem num Mais um, programa. é. Mas ele é uma pessoa muito legal que eu acho que quem está procurando fazer oncologia tem que procurar esse nome como uma bússola. Pô, que bacana. E aqui no nosso programa a gente ouviu que alguma pessoa ela tem uma bússola, tem pessoas que têm mais de uma bússola em diferentes áreas da vida, mas a teoria segue sendo comprovada. Tirando com a doutora Maria Luísa, que ela falou, a doutora Maria Luísa, neuropediatra, falou que não tem essa bússola profissional, mas toda teoria tem uma margem de erro aí. Tem a sua exceção, Tem né, essa toda regra tem a exceção. sua exceção. Vamos lá. Hoje você, como uma bússola profissional, de outros profissionais que estejam assistindo, que querem ser médicos ou oncologistas, tem um conselho que você gostaria de dar para esses profissionais que estão entrando, talvez na residência de oncologia, talvez um alerta, talvez desencorajar essas pessoas, talvez encorajar? Qual conselho você daria para essas pessoas? Eu super encorajo, eu acho a oncologia uma especialidade fantástica. Ela permite você ter essa conexão com o conhecimento médico, né, por conta de tudo que a gente falou aqui, de novos conhecimentos de biologia, tratamentos. Então, é uma especialidade que te provoca a estar o tempo todo estudando, procurando, estimula a sua criatividade, seu interesse. E também esse lado pessoal, essa conexão que faz você amadurecer muito do ponto de vista pessoal. Então eu agradeço muito a oportunidade de cada dia poder voltar com um aprendizado, maior, trazer isso para minha família, com os meus pais, com os meus irmãos, né, no meu dia a dia, com as pessoas à minha volta, e eu aprendo muito com essa rotina diária. Mas para os jovens, né, que estão entrando aí na área acadêmica, sem sombra de dúvida, eu reforço, a importância do conhecimento básico. E isso é muito forte na oncologia, porque, como eu falei, acho que diversas vezes, né, há poucos minutos atrás, a oncologia tem novos tratamentos, novos reconhecimentos, e às vezes a gente fica tão eufórico com a novidade, mas não se aprofunda no básico, não se aprofunda nesse conhecimento molecular básico. E aí acha que falar da ponta do iceberg você está dominando tudo, quando na verdade não está. E isso faz muita diferença no manejo de um efeito colateral, né, de uma percepção de como que vai evoluir a doença. Então o conhecimento básico é fundamental. Procure estudar bastante
o conhecimento básico, porque vai fazer total diferença. Perfeito, excelente conselho. E eu acho também interessante te perguntar, porque assim, hoje o médico oncologista que ele está entrando no mercado de trabalho, qual é a melhor forma, obviamente depois que ele terminou, né, todas as formações necessárias para ser um médico oncologista, qual é a melhor forma dele começar hoje no mercado de trabalho e ser um profissional reconhecido? Manuel, olha, na medicina, na área médica, você precisa de alguém que pegue a sua mão. Eu acho que a profissão por si só, ela já vem muito ao encontro do que a gente fala, né, de assistir pessoas, enfim. É muito mais desafiador você começar sozinho. Você precisa de alguém que abra uma porta, te dê uma oportunidade, te indique para alguém. Então, é importante você ter a sua bússola ali no dia a dia para que te dê o caminho, para que te oriente, sabe? Não acreditar. Não é que você não vai conseguir sozinho, não é isso, mas É mais é, difícil, né? é mais difícil e é também respeitar e honrar quem chegou primeiro, né? Quem fez. E provavelmente você também vai Ajudar em algum desbravar. momento. Você vai desbravar um pouco mais, vai abrir mais aquele Sim. campo que a pessoa que chegou antes fez, você vai, e assim por diante. Então, é você ter ali, já pescar quem que vai ser a pessoa que vai te direcionar e você pegar na mão daquela pessoa, porque os primeiros passos é muito importante você ter alguém ao seu lado. Não é só esperar alguém te dar a mão, é você também pegar a mão da É, pessoa pra pedir é, ajuda. a gente tem que ter falar, né, reconhecer, olha, eu quero morar no Rio de Janeiro, né, então vou procurar um. Não recomendo. Não, tô dando Tô um brincando. exemplo, tô dando um exemplo, né, você tá terminando você vai fazer a residência, né, Sim, você quer morar numa determinada cidade, poxa, já vá procurar as residências naquela claro, cidade, claro, claro. né, aquilo vai facilitar você chegar no mercado de trabalho, aquilo vai facilitar você conhecer as pessoas, né, o seu relacionamento, porque o médico ele é uma profissão que vende um produto, né, e ela só vai vender mais se ela conhecer mais pessoas que vão comprar o produto dela, né, que é o bom atendimento, né, e tudo mais. Claro que num determinado momento, quando as pessoas conhecerem bem o seu produto, que você é um bom médico, que você está à disposição, né, que você atende bem seus pacientes, você vai ter ali bastante pacientes, mas num primeiro momento, quanto mais você fizer esse relacionamento, né, mais fácil vai ser. Então, já tendo esse olhar e focar numa pessoa que eventualmente vai te abrir as portas ali logo que você terminar a residência, vai te dar uma oportunidade ou vai te indicar para um outro serviço. Ah, eu vou no hospital tal, porque aquele chefe já estudou nos Estados Unidos e eu quero morar nos Estados Unidos, ele vai me ajudar, enfim. Esse é um Então, conselho muito bom que a gente dificilmente escuta aqui, porque ninguém consegue nada sozinho, né? Eu é, acho que acho que a maior falácia que existe na humanidade é: eu sou independente, eu consigo tudo sozinho. Todos nós precisamos de alguém em algum momento, sempre, né? E sempre. acho interessante isso que você falou, que não é só você pedir a ajuda de alguém, em algum momento você também abrir as portas para a pessoa que está precisando, né? Sim, 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 sim. Com certeza você vai fazer isso várias vezes, né? Eu acho que pra gente ir finalizando, doutora Ana, tem uma pergunta também que eu adoro fazer para vários profissionais que vêm aqui, porque hoje o que que a gente pode entender? Algumas pessoas podem entender essa pergunta como sensacionalista. Mas é uma pergunta que eu gosto de fazer, porque aqui como você, como nossa bússola profissional, eu entendo que todo profissional já teve um momento difícil, talvez o momento mais difícil que ele passou. E a ideia aqui, infelizmente, eu já arranquei lágrimas com essa pergunta, mas não era esse o objetivo. Eu quase já arrancaram quase lágrimas minhas também. Mas eu queria entender um momento difícil que você passou e como você passou por ele e o aprendizado que isso te trouxe. Então, por isso eu te pergunto, qual foi o momento mais difícil da sua vida? Pode ser profissional, pode ser pessoal. Eu tenho uma experiência profissional, que foi um momento que eu pensei em desistir da residência de oncologia. Eu estava no primeiro ano da residência, acho que eu já estava no 8º mês de residência, e eu me sentia muito triste. Eu chegava em casa, a rotina da residência, você já conversou com diversos médicos, É, você a sabe gente como sempre é, né? escuta o momento mais difícil, geralmente eu escuto a residência. É um momento de muita cobrança, você tem que estar com conteúdo na ponta da língua, como eu pude te falar, a oncologia é uma especialidade que a gente aprende muito pouco na faculdade, então você chega super inseguro, porque você está estudando
uma outra coisa que você mal ouviu falar, É muito sozinho, no na caso. época que eu fiz a residência mesmo, falava quase nada, hoje tá se falando mais, mas muito pouco. E tem a cobrança, né, se chegar 7, 6h30, aí tô falando da minha realidade, sei Sim. que tem residência que a turma da cirurgia chega 3h30, 4h no hospital, mas assim, Caramba. aquele negócio de chegar super cedo, sair super tarde, ter que ficar fazendo as aulas de madrugada, porque no dia seguinte tem que entregar, e aquela coisa. Então, claro que a exaustão física contribui um pouco, mas eu chegava muito triste não pela exaustão física, mas por essa questão, essa conexão, que eu tinha com os pacientes. Então, quando eu fiz a residência de oncologia, eu fiz num centro de referência do país, então chegavam. Os casos mais complexos possíveis. Exato, né, então, é claro que é uma população enviesada, mas, é um momento em que eu via muitos pacientes jovens, né, e eu achava que aquilo era a realidade, né, e muitos casos muito graves, e eu achava que isso era o que É o que acontecia. você falou, imerso naquela bolha, né. Imerso naquela bolha. Enfim, vários outros pontos, outras variáveis, né, que a gente pode contribuir aqui. Era o momento em que a oncologia estava mudando esse direcionamento, que a gente pôde falar um pouco hoje aqui, da mudança de tratamento e tudo mais. Ah, mas o ponto é que eu chegava muito entristecida em casa, eu vivia, achava que Não era aquilo que não você era aquilo. Eu falava pro meu marido, na época meu namorado, ele assim: "Não, eu quero chegar em casa, eu quero dizer que eu cauterizei uma úlcera gástrica como uma gastro", e dizer que: "Ah, foi animal, você controlei aquele sangramento", chegar feliz, eufórica. Eu não tô feliz, eu tô triste, eu Ou tô. você conseguir ser mais resolutiva, se assim a gente pode Não era resolutiva, era realmente essa questão eu mergulhava muito na entendi, história dos pacientes, eu entendi. vivia Isso te afetava, isso me chegava na tua vida pessoal também. Isso, eu vivia muito o processo da morte, não era só a morte em si, eu vivia o processo da morte das pessoas, né, a família, a pessoa, e aí num determinado momento eu comecei a ficar com aquela angústia. Isso é um relato muito pessoal que eu estou fazendo aqui para você, porque não quero que as pessoas, tenham a imagem de que o câncer é isso, né. Sim. Mas naquele momento em que eu estava, naquele período, eu estava imersa, E também né. você mais cansada, logicamente tudo É, era potencializado, né. isso, mas eu vivia muito aquele processo. E eu não queria mais viver aquilo, eu estava sofrendo muito. Claro que a gente tem, acho que você pôde conhecer um pouco do meu perfil, a gente gosta de pessoas, né, e tudo mais, mas quando um paciente vem adoecer e eventualmente falecer, claro que você lamenta muito. Mas a dor que fica é a dor como se fosse sua, como se fosse o meu marido, como se fosse a minha filha, como se fosse a minha mãe. Então, assim, claro que a gente lamenta a pessoa, os familiares, claro, claro, claro. Mas a dor que vem é uma dor minha, né? Aquilo que a gente chama de referência contra referência, né? Eu peguei pra mim. Isso é uma coisa que o médico tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que vestir o sapatinho do paciente, sentir que ele é apertado, mas depois tirar o sapatinho e entender que o sapatinho não é meu, e não voltar para casa com aquele sentimento. Porque outras pessoas ainda precisam de você. Exato. Então, assim, a gente tem que ter a compaixão, né, a gente tem que ter o acolhimento, mas a gente entender o que é meu, o que é dele é dele. Isso é um desafio, né, é um processo que você tem que fazer. Tem um episódio que eu já falei de alguns profissionais aqui pra você, mas tem um episódio também que foi com o doutor Fabrício Caruso, médico psiquiatra lá no Rio de Janeiro. E ele sempre relata, eu comento isso algumas vezes. Ele sempre relata o seguinte, eu perguntei pra ele: "Fabrício, o psiquiatra chora?" Aí ele virou e falou assim: "Manuel, o psiquiatra chora, mas tem um limite." E eu perguntei qual foi esse limite aí pra ele. Ele falou assim pra mim: "Manuel, eu vou te contar uma história." Ele me contou uma história muito rápida. Tinha uma paciente, na verdade ele atendia um casal de pacientes, e o senhorzinho acabou morrendo, acabou falecendo. E aí, de repente, no meio da consulta, ela comenta isso com ele. "Ah, por que que não tá aqui? Ele faleceu, não sei o quê." E ele começa a se emocionar, assim como ela se emocionou. Só que de repente ela vira, limpa o choro, fala assim: "Mas foi melhor pra ele." E nesse momento ele fala assim: "Esse é o limite. Na minha opinião,
você não pode tomar a dor do outro, exatamente o que você falou. Você não pode pegar a emoção e sentir mais do que o outro está sentindo. Então, quando ela colocou aquele limite, eu automaticamente me coloquei aquele limite também de sentir a dor. E, de certa forma, foi um pouquinho do que você me falou, né? Isso. E aí, nesse momento, eu planejei a minha saída da residência. Conversei bastante com meu marido, não, tô decidida, não quero mais. E aí eu falei para minha preceptora da residência, olha, eu não quero deixar ninguém na mão. Eu vou fazer todos os plantões lá que tinha que fazer, não quero Sim. sobrecarregar a equipe, mas eu vou sair. E aí ela falou assim, Ana, pelo amor de Deus, não. Porque, claro, ela é muito querida, queria o meu Sim, sim. bem, mas como preceptora ela não queria desfalcar o serviço. Lógico. Então ela falou assim, não, Ana, a gente deve fazer, eu não quero férias, não é isso que eu preciso, tá tudo bem, não é a exaustão física que tá me incomodando, eu só vi que eu não quero isso pra minha vida, tá? Acho que eu não nasci pra isso, acho que eu não sou a pessoa ideal pra ser uma oncologista. E aí eu comecei a me inscrever nas provas de residência daquele ano pra fazer gastroenterologia, inclusive. Caramba. E aí me inscrevi em 2 e comecei a voltar a estudar para as provas de residência. Ai, Jesus amado, já estava estudando oncologia, agora eu vou voltar. Já estava ali no meio do caminho, vou começar do zero. Mas vai dar tudo certo. E aí, nisso, a minha mãe, né? Então, as mães, os pais sempre estão aí para nos guiar, nos orientar. Ela falou, minha filha, tá bom, você faz o que você quiser fazer. Mas... Mas vamos fazer o seguinte, nisso eu já fazia terapia, Sim. tá? Fazia psicóloga, mas a minha psicóloga de Florianópolis. E naquela época, não tinha muito esse negócio do virtual, sabe? Ou era Sim, sim. presencial, não tinha. E aí ela assim, mas por que você não fala com a sua psicóloga? Vê se ela não consegue te ajudar. Eu vou ficar um tempo aí em São Paulo, vou ficar aí com você. Ela disse, tá bom. Aí nisso ela veio, ficou um tempo. E aí eu falei, você toparia fazer algumas consultas online comigo, né, no FaceTime? Aí assim, claro, vamos fazer. E aí nisso a gente fez. Ela me ajudou muito nesse processo, então eu sempre falo isso para ela, né, para outras pessoas. Ela me deu vários outros livros para eu ler também sobre esse, mais ou menos nesse contexto que a gente está falando, né? Enfim, sobre a questão espiritual, que tudo também, enfim, né? Existem outras coisas que vão além do nosso conhecimento. Se a gente soubesse de tudo, não fazia o menor sentido a gente estar aqui, concorda comigo? Com certeza. Se a gente soubesse de absolutamente o que eu vou, né, contribuir se eu tivesse entendimento de absolutamente tudo. Então, tem coisas que realmente a gente desconhece e aí é que tá a mágica, né, de você viver o processo, né? Mesmo sem saber, você ir aprendendo com essas situações. Então, eu estudei muito, mergulhei ainda mais na parte de espiritual, que era, né, valores que eu já trazia desde a minha infância, então isso certamente só ajudou a consolidar mais. E aí, aquela nuvem negra foi passando, e eu comecei a ficar feliz, eu comecei não fiz as provas, cheguei a pagar, mas não fiz as provas. E aí, mais ou menos no intervalo de 1 mês e meio, 2, eu falei, não, eu tô bem. Vambora. Vamos embora, eu tô bem. Finalizar. E aí, hoje, sinceramente, do fundo do meu coração, eu acho que eu tô na área da medicina que eu mais gosto. Eu pude falar, é uma área muito clínica, então eu gosto da parte técnica, eu gosto dessa parte provocativa, que estimula, né, a criatividade, o interesse, o estudo. Eu gosto de conversar com as pessoas, você viu que eu falei muito, eu sou, assim, muito comunicativa, eu converso muito com os pacientes, gosto dessa troca e gosto de ter a oportunidade de amadurecer espiritualmente dia a dia com todos eles. Então, eu acho que deu tudo certo, graças a Pessoas se Deus. relacionam com pessoas, enfim. Que Isso, bom que você superou isso, essa parte e está aqui hoje compartilhando todo esse relato. isso. Porque o objetivo dessa pergunta é justamente esse. Óbvio que às vezes a gente se emociona um pouco, Aham. relembrando um pouquinho, mas você conseguir passar esse ensinamento, principalmente para eventualmente, uma pessoa que está passando exatamente pelo que você está passando, Uhum, e falar assim, putz, mas eu tô pensando em desistir da oncologia. Ouve esse teu relato e fala, pera, uhum, ainda existe uma esperança. uhum, Vou em frente. Porque se a Ana conseguiu, eu também uhum. posso conseguir. Com E certeza. esse é o mais importante. Ana, muito obrigado pela tua participação. Obrigada, A gente já Manuel. tá ultrapassando o tempo tempo. aqui, mas pra gente finalizar esse programa, eu vou pedir pra você dar um recado pra aquela câmera. Pode ser um recado pros seus pacientes, pode ser um recado pra futuros jovens profissionais. A câmera é sua.
Bom, Manuel, primeiramente, mais uma vez, obrigada pela gentileza, pelo convite. Me senti super à vontade, mesmo falando que tem um pouco de desafio de comunicação com as câmeras. Eu acho que você me deu a oportunidade de falar muito aqui, do que eu acho a respeito, né, da parte de conhecimento da oncologia. Então, conhecer o próprio corpo é importante, mas procurar, né, seguir as orientações médicas, exames de rastreamento são fundamentais. O estilo de vida é o que vai prevenir o câncer, então os exames são importantes, mas não fumar, se alimentar bem, fazer atividade física é o principal cheque branco É o aí. resumo do resumo. É o principal cheque branco para compras futuras aí de uma boa, um envelhecimento bom. A gente quer viver mais, mas a gente quer envelhecer bem, Com concorda certeza. comigo? Então, ter o estilo de vida é muito importante. E para os jovens, né, que estão aí entrando na parte da residência, a oncologia é uma área muito promissora. O câncer é uma das doenças mais frequentes no Brasil e no restante do mundo, com uma curva crescente. Então, é bom, é importante a gente ter bons oncologistas. Eu super incentivo quem está procurando oncologia, mas entender que vai ter que se dedicar muito à área acadêmica, conhecer o básico, o profundo, e nunca se desconectar dessa parte espiritual Se que... preparar materialmente e espiritualmente, né? Isso, exatamente. É Exatamente. isso. Ana, muito obrigado pela tua participação. Foi muito enriquecedor o teu conhecimento. A gente nunca tinha trazido uma profissional da área da oncologia. E eu acho que você conseguiu explicar de forma muito didática as principais formas de prevenção, formas de detecção e principalmente com esses conselhos e com esse recado emocionante, principalmente para as pessoas não desistirem que querem seguir a área da oncologia. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Tá? Para a gente finalizar esse episódio, aqueles recados de sempre. Você que quer indicar o próximo convidado do podcast Bússola Profissional, eu vou pedir para você entrar em contato pelo nosso Instagram, podcast Bússola P. Lá você vai conseguir entrar em contato com a gente, mandar o perfil desse profissional e, se tudo der certo, você pode estar indicando o próximo convidado que vai sentar aqui na outra cadeira. Tá? O que é importante? Hoje nós já visitamos e já gravamos com profissionais de Brasília, Vitória, no Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e aqui em Florianópolis. Até o final do ano a gente está querendo alcançar pelo menos 10 cidades diferentes. Então, faltando essas 5, eu peço a tua ajuda. Você que tem um profissional, obviamente dentro do Brasil, que queira participar, que tenha algo para contribuir, a gente vai entrar em contato com ele e vai tentar organizar essa participação. Ajude o podcast Bússola Profissional a conversar com profissionais do Brasil inteiro e também de todas as áreas. O segundo recado, você que é profissional da área da saúde, você que é advogado, que é empresário, que está querendo entrar no mercado digital e ainda não sabe como, já passou da hora, todo mundo precisa hoje estar no digital, sem exceção. As pessoas precisam falar do seu conteúdo, precisam não só serem boas, elas precisam também mostrar que são boas. Então, essa é a percepção do público, essa é a percepção dos seus pacientes, no caso, você é médico, dos teus clientes, se forem advogados, e também empresários. Então, se você quer começar no mercado digital da forma certa, entrar em contato pelo Instagram, Manuel Pacheco N. Em breve a gente está começando uma produção de conteúdo mais específico ali, mas por enquanto, você pode falar comigo para a gente trocar uma ideia e eu conseguir te ajudar dessa melhor forma, beleza? Eu fico aqui com mais um episódio do podcast Bússola Profissional e encerrando essa temporada de episódios aqui em Florianópolis. Em breve estamos de volta. Um abraço.